Bem-vindos ao apaixonante mundo da farmacologia. No capítulo de hoje, a gente vai estudar a farmacoterapia, ou também chamado terapêutica farmacológica. Lembremos que o conceito de terapêutica não é só aplicar medicamentos, mas também aplicamos meios físicos, psicológicos, dietas para tratar as doenças. Mas, como estamos em farmacologia, vamos estudar os meios químicos, os meios farmacológicos para tratar essas doenças. Mas antes, vamos lembrar alguns conceitos básicos de forma farmacêutica e de toxicidade do medicamento. Uma vez investigado o medicamento, ele tem que estar disponível para ser introduzido no corpo humano. E como é introduzido? Pelas formas farmacêuticas, que também são chamadas de formas galênicas e que permitem ao medicamento ser comercializado para ser introduzido dentro do organismo. As formas farmacêuticas têm distintas partes. Tem um princípio ativo, um excipiente ou veículo e os aditivos. Então, o princípio ativo é a molécula que vai cumprir uma ação dentro do organismo. Por exemplo, o paraminofenol. Ele vai produzir diminuição da temperatura, tem uma ação antipirética. Os excipientes e o veículo são os meios pelos quais o medicamento vai ingressar dentro do organismo. No caso das formas farmacêuticas sólidas e semissólidas, se chama excipiente. No caso das formas farmacêuticas líquidas, se chama veículo. Então, todo isto vai se unir também a distintos aditivos ou coadjuvantes, que vão melhorar a adesão do medicamento dentro do organismo. É um conjunto. Agora bem, como é que se classificam as formas farmacêuticas? Segundo as características físicas da forma farmacêutica. Por exemplo, vamos ter sólidos, semissólidos, líquidos e gaseosos. Todas estas formas farmacêuticas têm que cumprir diferentes funções, têm diferentes características. Por exemplo, tem que ter uma boa biodisponibilidade, que é o tempo em que demora o medicamento para agir dentro do organismo. Esta é distinta segundo a via de administração. Depois, as formas farmacêuticas têm que ter uma boa estabilidade do princípio ativo. O princípio ativo ele não pode produzir reações adversas, efeitos colaterais. Depois, tem que ter características organolépticas. Temos que investigar as características organolépticas da forma farmacêutica. Tem que ter uma boa consistência. Tem que ter um pH adequado para não interferir com o pH do organismo, dos distintos pHs do organismo. Também, forma farmacêutica, tem que ter um cheiro bom, um gosto bom, para melhorar uma boa adesão, especialmente em crianças e adultos maiores. Depois, tem que ser facilmente manipulado o medicamento. Tem que ter um bom armazenamento, um armazenamento simples. Também, a forma farmacêutica tem que ter um custo acessível. Temos que sempre considerar o custo-benefício da forma farmacêutica. E por último, tem que ter uma boa aceitação do paciente. Então veja, temos distintas formas farmacêuticas e temos que analisar estas características antes de escolher uma forma farmacêutica. Muito bem. Agora, vamos estudar as principais formas farmacêuticas divididas em grupos de medicamentos. Vamos a começar com as formas farmacêuticas sólidas. Neste grupo, a gente vai estudar os comprimidos.
é um princípio ativo, mas um excipiente finamente molido, unido e geralmente por compressão. Geralmente eles são circulares. Se os comprimidos são pequenos, se denominam pílulas. Depois temos as cápsulas. As cápsulas são preparações de consistência sólida formadas por um receptáculo, geralmente de gel, e que eles vai se dissolver dentro do organismo, dentro da cavidade, dentro do sistema gastrointestinal e vai liberar o princípio ativo. Depois temos os grânulos. Os grânulos são formas farmacêuticas sólidas unidas a um excipiente em forma de grãos. Normalmente, eles são distribuídos em pequenos sobres, como por exemplo, os efervescentes. Depois temos as graxeas. São preparações sólidas revestidas com açúcar para proteger e enmascarar o gosto desagradável do princípio ativo. Depois temos os supositórios. São preparações de consistência semissólida e em formato de cônico ou em formato de bala para ser introduzidos pelo ano do paciente. E por último, temos os óvulos, ou também chamados supositórios vaginais. Eles são introduzidos pela vagina e onde se vai se dissolver e liberar o princípio ativo. Agora, vamos a ver as formas farmacêuticas semissólidas. Vamos a começar pelas pomadas. As pomadas são preparações de consistência monofásicas, maciças e pegajosas, utilizadas para uso tópico, geralmente na pele ou nas mucosas. A creme são formulações com excipientes emulsificantes. Isso quer dizer que é uma combinação, uma mistura de óleo com água ou água com óleo. As pastas são preparações compostas por um pó finamente disperso em um excipiente, cuja proporção varia de um 20% a um 60%. E geralmente, quando eles estão a temperatura ou a meio ambiente, eles solidificam. Por último, temos os géis. Este tipo de forma farmacêutica semissólida é uma preparação que pode ser definida pela dispersão de um polímero gelificante. Agora, vamos estudar as formas farmacêuticas líquidas. Vamos a começar com as gotas orais. Como seu nome indica, são soluções que vêm em gotas. O princípio ativo está em um veículo e ele é dividido em gotas. Estas gotas podem ser dosificadas para administrar a um paciente. Normalmente utilizamos para dar medicamento às crianças ou para utilizar topicamente, por exemplo, na mucosa conjuntival. Também temos as soluções orais. Soluções onde o princípio ativo está completamente dissolvido no líquido transparente. Ele é administrado por via oral para ser absorvido pela mucosa gastrointestinal. Também temos os xaropes, que são soluções dulces, já que têm altas concentrações de açúcar, normalmente com boa adesão nas crianças. Temos também os elixires, também chamados de tônicos. São preparações hidroalcoólicas que têm propriedades normalmente de estimulação do sistema nervoso central. Agora vamos estudar as suspensões. As suspensões são preparados sólidos, mas que são misturados em água ou um líquido estéril. Normalmente utilizamos muitas suspensões em crianças. A gente tem em um envase um pó, no qual nós temos que añadir um líquido, normalmente água estéril, água esterilizada, água fervida. Misturamos e administramos ao paciente de acordo com a dosificação e o peso do paciente. Agora bem, por último, temos as emulsões, que são dispersões de duas fases de uma mistura que não é sensíveis entre si.
Estas emulsões podem ser óleo com água, água com óleo, emulsões múltiplas ou microemulsões. Por último, temos os frasco-ampolas. Os frasco-ampolas num frasco está o princípio ativo e na ampola está o veículo. Temos que misturar os dois e administrar o paciente por via parenteral. Segundo nossa classificação, por último, vamos estudar as formas farmacêuticas gaseosas. E neste grupo vamos a ter os inaladores, que permitem a administração do princípio ativo pela via respiratória, pelo árbol respiratório, geralmente buscando efeitos locais, como por exemplo a broncodilatação. Os nebulizadores, que é um princípio ativo que se encontra dentro de um aparelho e serve para realizar uma nebulização. Geralmente, o princípio ativo se une com um solo fisiológico e é nebulizado para ser inalado pelo paciente. Também temos os sprays, que é um princípio ativo que se encontra dentro de um recipiente que tem um atomizador e vai produzir uma dispersão de pequenas gotinhas que voam pelo ar e vão até a superfície desejada. Por exemplo, a pele. Todas estas formas farmacêuticas têm uma indicação formal, uma via de administração formal. Mas essa a gente vai seguir estudando no próximo capítulo. Até a próxima!